sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Senhor, muito obrigado. Eu sou muito grato ao Senhor pela Tua palavra é verdade, ela nos liberta, Senhor, cura nossa alma, nossas vidas, e nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua graça, pedimos que nós possamos ser usados por Ti, não porque nós merecemos, mas porque as Tuas misericórdias são grandes, e elas se renovam em nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, fale conosco, ministre ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, totalmente restaurado, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Repreendemos todo o mal, todo sofisma, toda dúvida, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E declaramos bênção de Deus aqui nesse lugar, e quem crê, diga amém. O tema, queridos, é: o que move o coração de Deus? O que move o coração de Deus? Você já parou para se perguntar o que move o coração de Deus? São várias coisas, né? Mas eu coloquei algumas aqui que são muito importantes, que a gente precisa praticar, mas praticar não é só, né, dizer, não, é praticar de fato e de verdade, para que a gente possa estar movendo o coração de Deus. Deus, Ele se move em nosso favor, queridos, mas nós precisamos fazer alguma coisa sempre mesmo, amém? Ezequias foi um homem que moveu o coração de Deus, e com isso, ele fez com que o profeta voltasse a mudar a sua palavra. Então o profeta Isaías chegou até o rei Ezequias e falou para ele uma palavra muito forte. Ele disse: olha, prepara a tua casa, assim diz o Senhor, prepara a tua casa, porque tu vais morrer, e tu não serás curado. Então depois disso, o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele botou o rosto na parede e começou a clamar ao Senhor. E o clamor dele foi tão grande, mas tão forte, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E naquele mesmo momento, quando o profeta Isaías ia saindo, a voz do Senhor veio até Isaías e disse: volte até o rei Ezequias e diga para ele que ele não vai morrer. E isso aqui, queridos, é claramente uma forma de mover o coração de Deus. E aí, essa pergunta, como mover o coração de Deus, veio a resposta. E uma das coisas que move o coração de Deus, queridos, é uma vida de oração. É uma vida de oração. Você já entendeu o que você é? Desde que você aceitou Jesus, você é um crente, filho de Deus. Você congrega numa igreja evangélica. E o que um crente faz, queridos? Um crente faz o quê? Ora, lê a Bíblia, congrega, amém? Prega o Evangelho, né? Ora pelos enfermos, visita os enfermos e faz um bocado de coisa. E queridos, para nós, se nós queremos realmente mover o coração de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Porque a oração, ela move o coração de Deus, porque o desejo de Deus é responder a nossas orações. E nós temos que orar com muito fervor e muita fé, queridos. Porque verdadeiramente quando eu busco a Deus, o Senhor Ele está com o ouvido atento para a minha oração e para a tua oração. Amém, queridos? E às vezes a gente procura forma, um jeito de chamar a atenção de Deus, de mover o coração de Deus, e às vezes a gente não sabe como. Viva uma vida de oração, e você vai começar a mover o coração do teu Pai, em teu favor, em favor da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do teu negócio. Amém, queridos? João 14:13 diz assim: farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só o que ele diz: farei tudo o que pedirdes em meu nome. E pedir quer dizer o quê? Orar, falar com Deus. Ou será que a gente pede calado assim?
Quando você chega diante do teu pai material, que você quer algo, você chega lá, aí você se posiciona na frente dele assim. Olha para ele e fica lá, né? Parado. O que você quer, menino? Não, você tem que falar para o teu pai, para ele saber o que você quer. E para nós que somos crentes, com o nosso Deus, é assim. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que falar, abrir a nossa boca e dizer para o nosso pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso que o Senhor salve aqui, eu preciso que o Senhor resgate aqui. Viver uma vida de oração move o coração de Deus, amém, queridos? 1 Crônicas, essa passagem aqui é muito forte, essa história, apesar de ser pequena, mas é forte. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, diz assim, queridos. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E no versículo 10 diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém, queridos? Por que atendeu, pastor? Porque a oração dele moveu o coração de Deus em favor dele. Ele nasceu debaixo de uma maldição, mas ele entendeu que se ele tivesse uma vida de oração, isso ia mover o coração do pai. E moveu. E ele foi o homem mais ilustre da sua família. Você quer crescer, você quer desenvolver, você quer ser ilustre, meu irmão, tenha uma vida de oração. E olha, o mais interessante da vida de oração não é nem a gente orar, queridos, sabia? Porque orar, às vezes todo mundo ora, né? Todo mundo ora. Mas o mais interessante da vida de oração é você ter perseverança. É você perseverar. É você fazer o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração. Ele está dizendo, olha, não só ore, mas persevere. E aí é nessa parte que eu quero dizer para você. Nós temos oração das 6 às 7 da manhã. Nós temos oração das 18 horas às 19 horas aqui na igreja, queridos. Você que era um homem de oração, que era uma mulher de oração, você nunca mais veio orar na igreja, nunca mais você veio se unir com os irmãos para buscar a Deus. Volte, meu irmão. Deus está dizendo, volte e mova o meu coração através dessa vida de oração. Amém, queridos? E certamente o Senhor, Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer, como eu me alegro do meu filho. E eu digo para você, que quando Deus olhava para Jesus, Ele se alegrava. Por quê? Porque Jesus para nós é o top de linha, o exemplo top de linha para nós, de uma vida de oração. E Ele viveu isso intensamente. E nós também devemos viver intensamente. Buscar o Senhor intensamente, de fato e de verdade. Não só porque eu quero, ser o melhor e tal, não, é porque é a nossa vida, queridos, é isso. É buscar a presença do Senhor. Então eu te motivo a você voltar a buscar novamente, ter uma vida de oração na presença do teu Pai. Pastor, eu preciso de muita coisa, pois é. Para você mover, tocar o coração de Deus, você precisa ter essa vida, em nome de Jesus. O que move o coração de Deus? Segundo, fidelidade, meu irmão. Fidelidade. Quem é fiel move o coração de Deus, porque Deus é fiel e cumpre suas promessas sobre nossas vidas. A Bíblia é tão forte que em Tiago diz que mesmo que nós venhamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas eu digo para você e para mim, não deixamos de ser fiel, queridos. Nós não podemos ser cristãos infiéis. Nós temos que ser fiel. E é nessa parte que eu bato em cima de uma tecla aqui, queridos, muito importante. Para mim e para você como cristão. Às vezes nós somos fiéis em muitas coisas nas nossas vidas.
como cristão. Mas às vezes, o inimigo usa as pessoas para elas serem infiéis naquilo que é mais importante para a vida daquela pessoa. Porque parece que a pessoa, ela pensa que aquilo não é tão importante. Sabe o que, queridos? Às vezes a pessoa é fiel em tudo, mas ela não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Ela passa uma vida toda servindo o Senhor de todo o coração, sendo infiel em tudo, menos nos dízimos e nas ofertas. E isso, meu irmão, para Deus é muito triste. Aí eu pergunto, nós estamos movendo o coração de Deus em tudo, mas e nessa parte? Que faz parte da fidelidade das nossas vidas. Que nós devemos ser fiel com o nosso Deus. Você entende isso, queridos? E eu digo para você, meu irmão, se você não é mais um dizimista, nem um ofertante, volte. Volte, porque você precisa, mover o coração de Deus em seu favor. E talvez você não sabe por que você está passando esse momento tão atribulado na sua vida. Mas pare bem para você refletir. Pare bem para você refletir. Queridos, eu decidi, não, vou ser fiel ao meu Deus. Não importa o que aconteça. Eu vou ser fiel ao meu Senhor. Até Jesus voltar ou até eu morrer. Porque, queridos, essa é a base fundamental para nossas vidas, é a fidelidade ao Senhor. Mateus 25, 23 diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que maravilha, né, queridos? Como é bom ser fiel ao nosso Deus. Completo. Não só em algumas áreas, mas em todas. Isso é muito importante. Ser fiel ao nosso Deus, aquilo que nós estamos fazendo para o reino, em todas as áreas. Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Seria triste se ele chegasse e dissesse para nós, para que um dia nós não possamos correr o risco de escutar isso, servo infiel, mas sim servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O segredo é esse, queridos, é andar em fidelidade. E eu tenho certeza que quando você decidir ser fiel, Deus, Ele vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém, queridos? E no mesmo capítulo 28, no versículo 15, ele fala das maldições mediante a infidelidade. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai te colocar no mais alto degrau, que é a vontade dEle. Amém, querido? Ele vai te honrar. Ele vai fazer do teu comércio não uma lojinha, mas um comércio bem animado, bem avivado, que vende muito. Seja fiel, meu irmão, até o fim. Não desista. Persevere em ser fiel até o fim. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. O que move o coração de Deus? Terceiro, quebrantamento. Amém? Deus, Ele não se move por religiosidade, mas procura pessoas com coração quebrantado e arrependido. Entenda, nós não somos religiosos. Nós não estamos aqui porque nós somos religiosos, não. Nós estamos aqui porque nós temos um coração quebrantado, um coração humilde, e queremos sim sentir a graça de Deus, a presença de Deus, para que nós possamos mover o coração de Deus. Amém, queridos? Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são são um espírito quebrantado.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. É isso. Ó Deus, não desprezarás. Então nós precisamos, sim, queridos, de um coração quebrantado. Não é vir para a igreja e chegar aqui na igreja como se fosse um cinema e ficar olhando. E tudo está acontecendo, mas somente comigo não está acontecendo nada. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso vir para cá com o meu coração quebrantado e chegar aqui, eu receber de Deus aquilo que eu tenho que receber, irmãos. E Deus possa olhar para mim e ver, e meu filho com o coração quebrantado, e mover o coração de Deus mesmo, mexer com Deus. Amém, queridos? Esses somos nós. Nós somos crentes, filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. E Ele está torcendo para que eu e você possamos ter esse coração quebrantado. Olhar para nós e realmente, poxa, eu vou derramar aqui uma porção sobre Ele. Porque Ele tem um coração quebrantado, um coração humilde. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Isso é muito forte, irmãos. Então ele diz aqui claramente para nós que eu preciso ter um coração quebrantado, porque Ele está esperando por isso. Entenda, Deus é um Deus que respeita a nossa posição. Em Apocalipse Ele diz que Ele está à porta e bate. Meu irmão, Ele só vai entrar se você abrir. Se você não abrir, Ele não vai arrombar a porta. Você entende? Ele não vai arrombar a porta. Agora, quem vai abrir? Somente os que têm um coração quebrantado, um coração contrito a Deus. Aí a porta se abrirá e Ele entrará e ceará com Ele e Ele com Deus. É isso. Amém, queridos? Então isso vai mover o coração de Deus em nosso favor, em nome de Jesus. O que move o coração de Deus? Quarto, obediência. Amém? Obediência. Quem obedece move o coração de Deus, mas quem sacrifica e qualquer outra coisa, Deus tem compromisso com suas promessas. Então Deus não está atrás de sacrifício, Deus está atrás de obediência. Deus não quer mais que a gente sacrifique, Deus quer que a gente obedeça. Amém, queridos? E a obediência, ela move o coração de Deus, irmãos. Deus, Ele ama o obediente. Eu vou ler para você o versículo aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Obedeça a Deus e resista ao diabo, que ele vai fugir de você. Eu quero dizer para você e para mim, o diabo, ele não foge dos desobedientes, irmãos. Se eu decidir ser desobediente, meu irmão, a hora que o diabo pintar na minha frente, ele não vai fugir. Muito pelo contrário, ele vai entrar. A pessoa vai ficar possuída de um demônio por causa da desobediência. E isso, meu irmão, nós precisamos estar bem conscientes. Bem consciente, porque desobediência gera rebelião. E rebelde, meu irmão, não ganha nada de Deus. Rebelde não chega em lugar nenhum. Todos nós sabemos, talvez, a história de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. E
a bonitinha da irmã dele, chamada Miriam, resolveu desobedecer o seu líder, Moisés. Era irmão dela, mas líder dela também. E por causa disso, por causa da sua desobediência, entrou um espírito de enfermidade chamado lepra nela. E por que ela ficou leprosa? Por causa da desobediência. Então eu digo, meu irmão, sinceramente, de todo o meu coração, eu digo para mim mesmo, toma cuidado. E eu digo para você, tome cuidado. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então quando aparecer um projeto na igreja, que nem esse aqui, lá vem o pastor de novo com essa ideia doida. Para que isso? E às vezes alguns são tão espiritual que eles chegam ao ponto de dizer assim, olha, esse dinheiro que é para comprar essa poltrona, dá para sustentar muita gente que está passando fome. Meu irmão, só obedeça. Só obedeça. E eu sei que Deus ele vai te abençoar muito, em nome de Jesus. 1 Samuel 15, 22 diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então pronto, queridos, fechou aqui. É melhor sim você estar debaixo da obediência, meu irmão. E a nossa igreja, a Paz Church do Brasil e do mundo, nós temos esse legado de nós sermos crentes obedientes, de nós seguirmos esse legado de obediência. E a gente precisa, seguir de fato e de verdade, irmãos. Sermos obedientes, seja obediente ao seu pastor da igreja, ao seu líder de célula, ao seu supervisor, seja obediente ao seu líder de ministério, seja obediente aos seus líderes da casa, os seus pais, as suas autoridades. Meu irmão, nós precisamos andar debaixo da bênção, e para nós andarmos debaixo da bênção, nós temos que decidir ser obedientes, e isso vai mover o coração de Deus. E aí, meu irmão, nós seremos abençoados. E Deus derramará bênçãos sem medida sobre a nossa vida, em todas as ordens, em todas as áreas. Eu serei feliz na minha casa com a minha família. E se eu tiver um campo e eu estiver plantando, Deus vai multiplicar para mim. E assim sucessivamente. E é isso que fala em Deuteronômio, quando a gente está debaixo da obediência. Então, o que move o coração de Deus? Obediência. Saia daqui hoje decidido ser obediente. Saia daqui a qualquer custo, obedecer. Só obedecer. Amém, queridos? O que move o coração de Deus? Quinto, a fé. Diga fé. A fé é a maior força que existe no universo. E por isso move o coração de Deus, que age sobre aqueles que creem. A fé é algo extraordinário, queridos. E isso faz com que mova o coração de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é fé? É aquilo que a gente consegue sem a gente ver. Isso é fé. É só um exemplo aqui, rapidinho. Você tem 500 mil na sua conta lá no banco. Quem levanta a mão e diga amém. 500 mil. Aí você chega com um amigo seu e diz assim, cara, eu quero comprar um terreno grande, eu quero construir um galpão grande, né? E quando a igreja precisar, eu vou, olha, pastor está aí, pode fazer os eventos e tal. E meu irmão, eu vou comprar esse terreno e vou fazer isso. Aí talvez o teu amigo não conhece a tua história, ele diz assim, mas cara, como é que tu vai fazer isso? Tu não tem nem onde cair morto. Aí você diz assim, não, mas tu está enganado. Eu tenho 500 mil na minha conta, dá para fazer isso e ainda vai sobrar dinheiro.
Então aí ele não pode dizer que ele vai conseguir fazer isso pela fé. Por quê? Porque ele não precisa da fé. Aí nesse ponto, ele precisa do dinheiro. Ele precisa ir lá no banco, tirar o dinheiro e investir. Entendeu, queridos? É diferente que a fé que nós realmente entendemos é aquilo que a gente não vê. É você chegar e dizer, olha, eu vou comprar um terreno. E a pessoa dizer, poxa, mas tu não tem nem onde cair morto. Aí você diz, não, mas pela fé, o meu Deus vai me abençoar e eu vou conseguir comprar. E aí lá na frente, Deus abençoa aquela pessoa e ela consegue comprar. Você entende, queridos? Isso é fé. É você crer antes de você ver. Você não está vendo, mas você crê no seu coração que o milagre vai acontecer. Queridos, uma pessoa cheia de fé, ela move o coração de Deus. E Mateus capítulo 17, versículo 20 diz assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Amém? Diga, nada poderá ser impossível para um homem cheio de fé. Amém, queridos? É isso. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, ao que acredita. Tudo é possível, queridos. E quando nós estamos realmente usando, de fato, de verdade, na prática, a fé, de fato e de verdade, isso move o coração de Deus, e Deus começa a derramar, começa a abençoar, e as coisas começam a acontecer. E aí, Deus acaba até nos surpreendendo, porque a gente espera um milagre, às vezes espera um milagre até pequeno, que às vezes a nossa fé não é tão grande, né? Mas aí Deus nos surpreende. Às vezes a fé é tão forte que você queria, poxa, mas não era tudo isso, né? Mas tudo bem, veio mais, glória a Deus. É porque essa fé que você tem, ela move o coração de Deus. E queridos, eu digo para você, a história quando a gente lê de Jesus, né, e Tomé. Quem era Tomé? Era aquele discípulo que não tinha fé, conhecido como discípulo sem fé. E a história fala que Jesus morreu e tal, ressuscitou. E alguns irmãos viram Jesus depois que ele ressuscitou. E aí esses irmãos voltaram para casa para contar para os seus irmãos. E lá o Tomé estava também esperando uma notícia. Só que quando eles contaram para Tomé, Tomé não acreditou que Jesus realmente havia ressuscitado. E aí, um certo dia, depois já de ter acontecido a ressurreição e tudo mais, Jesus aparece para eles. Tomé estava lá. Primeiro Tomé não estava, depois Tomé estava. Quando Tomé estava, Jesus aparece. E aí Tomé vira para Jesus e Jesus diz assim para ele, Tomé, toca aqui na minha mão, onde pegou os cravos, né? Toca aqui no meu lado, aonde foi metido a lança. E aí Tomé, ele tocou, chorou, e aí sabe que eu acho impressionante isso aqui, é muito importante para nós. Jesus olha para ele e diz assim, Tomé, só porque tu me viste, tu creste. Foi só por isso? E a gente, queridos, nós não devemos ser crente Tomé. Não, eu só acredito vendo. Tem que acreditar antes de ver, meu irmão. Tem que acreditar antes de ver. Eu me lembro o dia que o paizão deu para nós a ideia, né, paizão? Reunimos o PGL e deu a ideia. Entendeu? Da poltrona. Meu irmão, quem estava lá na reunião, todo mundo foi aprovado. Foi a favor. Todo mundo aprovou, na hora. E veio até a ideia de trazer as poltronas, né, emprestadas para mostrar para o povo. Então, querido, se não tiver fé nesse negócio, meu irmão, tem que ter muita fé. Nós somos uma igreja de fé, porque o que nós já conseguimos aqui nessa igreja não é brincadeira, meu filho. Conseguimos um ônibus. Você entende o que é isso? Conseguimos um ônibus, irmãos, que em julho vai levar a galera toda para Monte Alegre. Foi através de quê? Nós tínhamos alguns centavos para comprar esse ônibus, pastor? Não tínhamos. Mas nós temos a fé.
Nós acreditamos no Deus que nós servimos, que é um Deus poderoso para realizar grandes coisas, querido. E que Ele disse, se somente você crê, vai acontecer. E está acontecendo, meu irmão. Daqui mais um tempo nós vamos ter o nosso ginásio, para a gente fazer os nossos eventos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa fé é tão forte, tão grande aqui da Pastor de Óbidos, que os irmãos das outras igrejas, das outras cidades, todo mundo quer vir ver aqui Óbidos, né? É impressionante isso. A nossa igreja aqui na cidade de Óbidos, queridos, é muito famosa por aí. Você nem imagina como. Nós somos pessoas de fé, nós acreditamos no milagre. E quando eles vêm aqui, com certeza que eles olham, eles sabem, eles sentem a pressão. Né? É fé, é muita fé em nome de Jesus. Às vezes a gente dá até a ideia para os líderes de célula, né? Pastor, mas tem tanta pouca gente na minha célula. Pois é, mas porque só tem poucas cadeiras. Coloque mais cadeiras, pela fé. E o milagre vai acontecer. Claro que depois dessa fé que você tem, de colocar as cadeiras, você tem que agir, né? Que é convidar as pessoas para elas virem. E certamente elas virão em nome de Jesus. Amém? Então a fé, ela move o coração de Deus. Deus fica alegre, Deus fica feliz, quando olha para mim, quando olha para você, um homem, uma mulher de Deus, cheio de fé, que está acreditando no impossível, e você chega ao ponto de dizer, poxa, era impossível conseguir aquilo, mas eu acreditei, eu tive fé, usei a minha fé e o milagre aconteceu. Amém? Em nome de Jesus. Quem move o coração de Deus, também move o céu e a terra, com o poder do Espírito Santo. Fique de pé, eu quero orar com você. E que nós possamos, sabe, queridos, colocar em prática esta palavra, de fato e de verdade. Possamos usar essas 5 armas poderosas para mover o coração de Deus, para atrair a presença de Deus, para atrair a glória de Deus, para que Deus olhe para nós e se alegre e veja em nós que nós estamos levando a sério a nossa vida cristã mesmo. Estamos levando muito a sério, buscando de todo o coração, clamando ao Senhor, e certamente o Senhor, Ele vai estar respondendo às nossas orações, nos abençoando de uma forma extraordinária. Feche os seus olhos, desde já, comece a adorar o Senhor, adore o Senhor. Aleluia, meu Deus, Tu és santo, adore o Senhor porque Ele é bom, clame, ore, busque